Olha só, aí eu recebi aqui uma mensagem que diz o seguinte: por que você não fala tudo que acha que sabe? Vou repetir, para todo mundo ouvir bem, e eu também. Por que você não fala tudo que acha que sabe? Depois vem assim: tem medo de errar? Essa pergunta está muito fácil de responder, né? E eu acho que está certo que foi colocado aqui. Por que você não fala tudo o que acha que sabe? Porque eu penso que todo mundo acha que sabe. Nós sempre pensamos isso. Nós sempre achamos que sabemos, né? Então, é uma questão de nós nos analisarmos como pessoas, nas nossas buscas, naquilo que a gente de verdade acredita, que às vezes acredita mais certo ou acredita, mas está mais errado, né? De qualquer forma, falar as coisas que a gente acha que sabe é o que mais a gente faz, né? Eu penso que isso se refere, obviamente, a algumas afirmações que eu já fiz, né, que foram muito controversas, né? Porque imagina o seguinte: quando você diz que o corpo astral é destrutível, você já criou uma polêmica mundial, né? Mas ninguém pensou no seguinte, que falar uma coisa dessas, você tem que ter tido alguma experiência que te leve a concluir isso, né? E aí você vai tentando configurar essa ideia de uma forma mais clara através das pesquisas, dos estudos, de tudo que você puder. No meu caso, a projeção astral tem sido uma ferramenta muito importante para que eu adquira conhecimento. É isso que eu tenho feito. Daí, quando eu digo isso, algumas pessoas acreditam, outras não, está tudo bem, eu acho que faz parte, né? Faz parte do nosso mundo nós podermos aceitar ou não aceitar as coisas, receber um sim ou receber um não. Isso faz parte desse mundo. Esse mundo não é um mundo linear, né? É um mundo com diferenças, com crenças diferentes, com caminhos diferentes, né? Com histórias de vidas diferentes. É isso, né? Esse é o nosso querido planeta. Mas aí, essas afirmações, elas se contrapõem muitas vezes a outras, né? Porque, de repente, quando em um dia, eu vou até contar o que aconteceu, era o ano de 1983, e eu estava fazendo uma experiência com viagens, com projeções astrais nos vários planetas, mas eu queria fazer uma projeção astral em direção ao Sol. Obviamente que a minha intenção era uma intenção de pesquisa, né? E eu me lembro bem as pessoas que estavam à minha volta, e para algumas eu contei isso, né? Nessa época eu estava morando em Manaus e eu comecei a escrever bravamente sobre isso e fiz alguns relatos para pessoas que eram próximas e que aceitavam esse tipo de ideia. Mas, então eu fui fazendo as minhas experiências, né, e tirei algumas conclusões. Agora, veja só como é que acontecem as coisas. Quando você tem uma experiência dessas, até que ponto você pode falar para as pessoas? Você vai contradizer tanta gente, porque nós estamos acostumados a acreditar naquilo que nos foi colocado no percurso da nossa vida. Eu fui assim também, a gente acredita no negócio e se alguém disser o contrário, pronto, já criou confusão, né? Nós não estamos abertos a falar, você está falando isso, eu preciso pensar sobre esse assunto, né? Mas como nós somos imediatistas, você tem que ter uma resposta pronta imediatamente. Ou seja, repentinamente, a coisa tem que, né, é coisa súbita. Não funciona desse jeito. Então, essa experiência de lá de 1983, que eu vim elaborando tudo, acrescentou para mim algumas
questões que eu não tinha de verdade pensado, dúvidas também, né? E certezas também. Certezas sobre várias coisas. Então, num determinado momento, me colocaram a seguinte questão. Isso aqui eu estou falando tudo para explicar o que essa pessoa colocou, né? E eu só estou respondendo por um motivo, porque eu acho que a gente tem que saber as coisas que a gente fala e poder se posicionar de uma forma adequada, respeitando o próximo, né, no momento de se colocar diante dos outros. Mas aí o que ocorre? De repente, alguém, isso lá pelo ano de 1985, me fez um questionamento, porque naquela época eu já tinha colocado para um grupo de pessoas que o corpo astral era destrutível, né? E falar assim, mas você falou que existem consciências no Sol, como é que elas conseguem viver lá se o Sol equivale a não sei quantas explosões atômicas, né? Elas seriam destruídas. Aí eu fiquei pensando comigo, vai ficando cada vez mais difícil você explicar coisas que as pessoas não tiveram experiência. Quando a experiência que elas têm é baseada em livros, né? Ou no me diz que de alguém, né? Então, aí eu expliquei, né? Eu disse exatamente o que havia ocorrido, contei todo o percurso que eu fiz, né? Para que elas pudessem entender de que tipo de consciências eu estava falando. O nosso alcance de entendimento é muito curto, né? Nós estamos acostumados a lidar com pessoas físicas, com animais, com plantas, com a terra, com a água, com o fogo, mas quando as consciências têm um outro formato ou uma outra condição consciencial, para nós fica muito difícil. É difícil você quebrar aquilo que você já estruturou dentro de você para aceitar uma coisa nova. Por isso que eu digo que o nosso planeta é um planeta, nesse momento, muito primitivo, eu estou incluso nisso, né? Eu aceito isso totalmente, né? E nós andamos muito devagar, né? A passos tartarugais. E, na verdade, a coisa eu acho que é muito simples, né? De a gente entender se estiver numa condição consciencial melhor. Mas é muito difícil quando a gente está cercado por todos os limites, que são os limites físicos, as ideias, as ideologias, as crenças, os condicionamentos, né? As disputas, os contextos emocionais disfuncionais. Você vai somando tanta coisa que quando você olhar, você fala, é verdade, não dá para enxergar mesmo. Claro, entre o que nós somos e o que está do outro lado de tudo isso que eu falei, desse conjunto de emoções, crenças e por aí afora, é uma barreira quase intransponível. Então, por que você não fala tudo o que acha que sabe? Porque o que eu disse, né? Porque as pessoas só falam o que elas acham que sabem. É isso. E depois tem medo de errar. Eu não tenho medo de errar, né? Porque eu sei que a gente não consegue acertar. Nós não conseguimos. Nós estamos fazendo um caminho. E cada momento nesse caminho você tem uma nova realidade. Você tem uma nova verdade para você. Lá nos confins do caminho, talvez a gente fale assim, nossa, perdi meu tempo. Mas nós vamos ter que perder esse tempo, sim. Vamos ter que perder boa parte da nossa vida cercado por tudo que nós somos, né? E eu vejo que a gente só tem que entender isso. Nós precisamos melhorar, nós precisamos respeitar a nós mesmos, precisamos respeitar o nosso próximo, não importa no que ele acredite. E verificar se nós nos interessarmos por alguma coisa
em pesquisar, questionar de forma adequada e elegante para poder um dia, lá na frente, não nos arrependermos de fazer observações que são, muitas vezes, um atraso para a vida de todos nós. Eu penso que é isso. Por que você não fala tudo que acha que sabe? Tem medo de errar? É isso.